E aí galera do segundo ano, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar um estudo da geometria espacial de posição. Um assunto muito tranquilo, muito mais fácil do que trigonometria, tenho certeza disso. E vocês vão gostar, beleza? Vamos lá, começar. O que a gente vai estudar hoje? Conceitos sobre ponto, reta e plano, certo? Então, o que é o ponto? O ponto, pessoal, é adimensional, né? Não tem dimensão. Mas o ponto é relativo, porque imagine no estudo das galáxias, né? Do universo em si. Eu posso tomar um planeta como um ponto de referência, né? Então, o ponto vai ser de acordo com aquilo que está sendo estudado, certo? Ele, a princípio, é adimensional, tudo, mas ponto é relativo, beleza? Então, tipo, eu tenho aqui três pontos, o A, o B e o C. Se esses pontos estão alinhados, percebam, eles estão fazendo uma reta, certo? Para esse tipo de situação existe um nomezinho, né? Esses pontos são chamados de pontos colineares. Então, toda vez que vocês tiverem pontos formando uma reta, vocês têm pontos colineares, certo? Então, quando esses pontos não são colineares, né? Quando nós temos pontos não colineares, eles formam um plano, certo? Vejam que eu tenho uma limitação aqui no espaço, tudo bem? Vou falar mais sobre plano a seguir. Então vamos lá, falar sobre retas. Retas é a união de pontos, né? União de infinitos pontos, né? A gente tem aqui, por exemplo, a reta R, a reta S. São retas que estão uma do lado da outra então, e não se tocam, né? Então são chamadas de retas paralelas. Existe uma teoria, né? Uns conceitos que falam que retas paralelas cruzam-se lá no infinito. Mas isso aí é uma situação mais complexa, né? Não é pra gente agora, beleza? Esse outro exemplo aqui, nós temos aqui duas retas, a reta Q e a reta T, cruzando-se de forma oblíqua, né? Nesse caso aqui, a gente chama que ela diz, né, que elas são retas concorrentes. Percebam que eu falei que elas se tocam, né? Elas cruzam-se de forma oblíqua, né? Aí são chamadas de concorrentes. Por quê? Eu tenho aqui esse outro exemplo que elas se cruzam também, mas de forma o quê? Perpendicular. Então, aqui já é uma outra situação, né? Ó, formando um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui a reta R e a reta S, são duas retas perpendiculares. Então, são retas perpendiculares, beleza? E aqui, lógico, não vai dar para ver, mas nós temos duas retas, né? É o que a gente chama de retas coincidentes. Como assim, professor? É uma reta em cima da outra. Eu tenho uma reta R e sobreposta a essa reta nós temos a reta S, certo? Uma em cima da outra. Tá certo? Então, vai haver situações que as questões vão dizer, dadas as retas coincidentes e tal, são situações de funções que a gente vai aprofundar mais à frente, beleza? Por enquanto, só conceitos básicos, bem simples, para a gente memorizar, para a gente dar sequência aí nos assuntos. Vamos falar agora sobre plano. O que é o plano? O plano é a limitação no espaço, certo? Eu tenho aqui um plano, um paralelogramo, né? A gente define o plano por letras gregas. Um detalhe que eu acabei esquecendo é a representação de cada situação. Por exemplo, o ponto ele é representado por uma letra maiúscula. Já a reta são por letras minúsculas e o plano são por letras gregas, né, para a gente fazer a diferenciação de cada situação. Então, toda limitação no espaço, nós temos aqui um plano. O plano pode ser um chão, pode ser uma porta, uma janela, né, aquela região plana, né, de duas dimensões, vamos assim dizer, certo? Isso é um plano. Vamos ver agora aqui umas observaçõezinhas. Observaçãozinha 1. Por um ponto passam o que? Infinitas retas, né? Se eu tenho aqui um ponto A, eu posso ter aqui infinitas retas. Agora, se eu tiver dois pontos, aí a gente só tem uma reta, né? Do ponto A até chegar ao ponto B, eu só consigo traçar uma reta apenas, certo? E por fim, se eu tiver pontos ou retas que estão no mesmo plano, eles são chamados de coplanares. Então, se eu tiver pontos que estejam inseridos no mesmo plano, esses pontos são chamados de pontos
Coplanálise. Da mesma forma, se nós tivermos retas, então retas que estão no mesmo plano são chamadas de retas também de coplanálise. Então, o assunto de hoje é bem tranquilo, é só conceitos, né, sobre pontos, retas e planos, certo? Lá na página 20, e para vocês praticarem, vocês vão fazer o exercício da página 22, beleza? Valeu, um abraço e até outro dia.